Olá galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Thalisson, sou professor de Física na rede estadual, no Colégio Estadual de Pau da Lima. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema da trilha 1 do caderno de aprendizagens da primeira série do ensino médio na rede estadual. O tema é movimento e repouso. A gente vai falar um pouquinho sobre a física disso, beleza? Primeiro conceito que a gente precisa aprender, compreender e entender é o conceito de referencial. Quando a gente está desenvolvendo esse estudo, a gente tem que saber que na cinemática o referencial é algo muito, muito importante. E a gente só pode falar em movimento ou repouso de algo se a gente conhece muito bem o referencial. Tranquilo? Tá bom então. O que é, professor, esse tal de referencial? Galera, o referencial é um sistema de coordenadas onde o observador ele vai se encontrar no centro, na origem desse sistema de coordenadas, e a partir deste lugar geométrico em que ele se encontra, ele vai atribuir classificações ao movimento ou ao repouso de um móvel. Mas quem é esse móvel? O móvel vai ser o objeto de estudo da cinemática. Aquilo que a gente está observando a partir do referencial é o móvel. E através dessas observações a gente vai poder classificar se há movimento, se há repouso. Uma vez existindo movimento, que tipo de movimento a gente está falando. Então essas classificações a gente obtém a partir do referencial. Esse ponto é um ponto muito importante. Beleza, professor, mas como eu consigo identificar que um objeto, que um móvel, ele encontra-se em movimento ou repouso? É simples. A partir do referencial estabelecido, você vai tentar observar o seguinte. Eu percebo que a posição está mudando no decorrer do tempo. Se eu tenho essa percepção de mudança de posição no decorrer do tempo, então eu posso afirmar que, a partir daquele referencial em que eu me encontro, aquele corpo que eu estou observando encontra-se em movimento. Agora, se eu estou observando ali por um determinado tempo, durante um intervalo de tempo, e vejo o corpo sempre na mesma posição, então significa dizer que, a partir daquele referencial, eu percebo o repouso. Então, observe, se eu estou percebendo mudança de posição no decorrer do tempo, significa dizer que o corpo está em movimento. Mas se eu percebo uma manutenção da posição no decorrer do tempo, significa dizer que o corpo está em repouso. A posição permanece sempre a mesma para aquele referencial que eu adotei. Gente, em todo momento eu vou falar sempre aqui. Olha o referencial, observa o referencial. Esse ponto vai ser muito importante, vai ser crucial para que você consiga classificar o movimento ou o repouso de um determinado corpo. Tem algumas situações aqui também que são bem interessantes e bem importantes. Observe, se eu digo que um corpo A ele está em movimento com relação ao corpo B, então eu vou poder afirmar também que o corpo B estará em movimento em relação ao corpo A. O que é que eu quero dizer com isso? Quando o referencial é o corpo B, A está em movimento em relação a esse corpo B. Quando o referencial é o corpo a partir do corpo A, também observaremos o corpo B em movimento em relação a esse corpo A. Um exemplo bem simples disso acontece na dinâmica da Terra em torno do Sol. A partir do referencial do Sol, que está lá no centro do nosso sistema solar, a partir desse referencial, a Terra ela se movimenta em torno do Sol. Só que a partir do referencial da Terra, o que a gente observa é o Sol se movimentando em torno da Terra. Por quê? Porque a partir do nosso referencial a gente vê o Sol nascer num ponto do céu e se pôr em outro ponto. Então, dentro desse referencial do planeta Terra, a gente enxerga uma dinâmica do Sol em torno da Terra. É por isso que por muito tempo acreditou-se que a Terra era o centro do nosso sistema solar, por causa da gente estar justamente nesse referencial aqui da Terra e não termos ainda a capacidade de transcender os referenciais e nos colocarmos em outros referenciais distintos para fazermos esse tipo de observação.
Tranquilo, pessoal? Então tá dado o recado. Espero que vocês tenham gostado. Aguardem que a gente vai postar mais vídeos desse aqui na nossa página do Enova aqui no Google Classroom. Beleza, turma? Um abraço, fiquem com Deus, se protejam e até o próximo vídeo.